não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Portanto, essas mesmas observações valem também para a visão marxista das coisas. Na verdade, nós modificamos apenas signos, ou seja, partes de coisas. Não há nada que nós possamos modificar integralmente em todos os seus aspectos. Por exemplo, eu posso serrar um pedaço de madeira ou posso queimá-lo, mas não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele ou se desenvolve para um lado ou para o outro. Também o exemplo que eu dei no próprio livro Jardim das Aflições, depois que você serrou a árvore e transformou numa cadeira, você não pode fazer ela voltar ao estado de árvore. Então, nos dois casos trata-se de signos, mas um signo está ao alcance da nossa modificação ou mental ou material. Quando nós modificamos materialmente alguma coisa, também estamos modificando somente um signo e não a coisa inteira em todos os seus aspectos. Está entendendo? Portanto, a ideia de que haja um objeto fora de nós, que representa a coisa em si, e existe um objeto dentro de nós, que é o pensamento, essa ideia está completamente errada. O que seria a coisa em si? Seria como a coisa seria percebida se ninguém a percebesse. Ou seja, como é a coisa independentemente da percepção humana. Eu digo, ora, toda coisa, todo objeto, ele só tem a capacidade de se relacionar com outros objetos sob certos aspectos, e não sobre todos ao mesmo tempo. Por exemplo, um coelho pode ser comido por um lobo ou fugir dele, mas ele não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto ele está sendo mastigado pelo lobo, ele não tem mais a chance de fugir. E se ele está fugindo, é certamente porque ele não foi comido. Então ele só pode ter com o lobo determinados tipos de relação em determinadas situações, e não todas as quaisquer relações, inclusive a relação cognitiva. Ou seja, o coelho só pode ser percebido pelo lobo sob certas maneiras. Não é isso? Então, quando o lobo vê o coelho, bom, o coelho está em alguma posição e não em todas ao mesmo tempo, não em todas as que ele poderia ocupar. Portanto, o que o lobo vê dele? Um signo. Signo parte, evidentemente. Não é signo pensado. Mas isso é tudo que o lobo sabe dele. E, quando ele come o coelho, ele come o coelho inteiro, em todos os seus aspectos. Não, ele não pode comer o coelho passado. Só se for mal passado, claro. Mas o coelho passado, o coelho antes, o coelho de ontem, ele pode comer hoje o coelho de ontem? Não, ele só pode comer hoje o coelho de hoje, tá certo? O que o coelho foi ontem é absolutamente inatingível pelo lobo. Portanto, também ao comer, ele só está comendo um signo, e não a coisa inteira. A coisa inteira seria na totalidade da sua existência temporal e espacial. Isso é a realidade dela. Isso seria a coisa em si, tá certo? Então, nenhum de nós pode conhecer esta coisa em si tomada na sua totalidade. Mas, pergunto eu, alguma coisa tem a possibilidade de se mostrar às outras na sua totalidade? Por exemplo, vem um urso, eu vejo o urso e fico com medo. Por quê? Porque é um urso crescido, grande. Mas ele já foi um urso bebê. Isso não faz parte da realidade dele? Claro que faz. Se ele não tivesse sido bebê, ele também não seria adulto. Portanto, a infância do urso está embutida na realidade do ser temporal do ser do urso.
Mas eu posso ver os dois ao mesmo tempo? Ou seja, ele pode se mostrar a mim como urso crescido e como urso bebê ao mesmo tempo? Não pode, porque isso seria contraditório com a própria estrutura do tempo. Portanto, as limitações que nós temos para perceber as coisas em si derivam não de uma limitação nossa, mas da própria estrutura espaço-temporal da coisa. Portanto, aquilo que eu estou percebendo da coisa, e que é apenas um signo, é um dado perfeitamente objetivo, e ela é a manifestação da coisa em si. Tá certo? Então, a existência concreta da coisa em si, num determinado momento e lugar, de modo que fosse acessível a mim, é autocontraditória com a própria natureza da coisa. Qualquer coisa que exista no espaço e no tempo, ela existe em vários estados simultâneos e sucessivos, tá certo? Cuja coexistência é incompatível com a existência do próprio objeto. Por exemplo, nós todos fomos bebês e agora somos adultos, tá certo? O estado de bebê e o estado adulto podem coexistir? Não, isso é incompatível com a própria estrutura temporal da minha existência. Portanto, se alguém só me percebe na idade em que eu estou e não me percebe enquanto bebê, não é porque a pessoa é um idiota que só enxerga um pedaço, é porque isso é a própria estrutura da minha existência. Ou seja, perceber o signo num determinado momento, tá certo? E percebê-lo com toda a sua limitação é já perceber a coisa em si, através do seu signo. Estão entendendo? Então, isso quer dizer que a coisa em si, ela pode existir, mas não num determinado momento e lugar. Estão entendendo? A existência de qualquer coisa pressupõe que ela transcende qualquer momento e lugar onde ela esteja. Só se for uma existência, vamos dizer, atomística momentânea, a coisa aparece e desaparece no mesmo instante. Mais ou menos como acontece com certas partículas subatômicas, que por isso mesmo nós não podemos dizer se elas existem ou não existem. Elas parecem uma mistura de existência e não existência. Então, eu às vezes fico pensando que se isso tivesse sido, essa ideia tivesse disseminado entre os filósofos na entrada da Idade Moderna, isso teria modificado totalmente o panorama histórico, científico, moral, sociológico, etc, etc, etc. Isso foi uma imensa oportunidade perdida. Hoje, nós podemos restaurar, vamos dizer, uma filosofia realista, integralmente realista, sem nenhum desvio idealista, absorvendo toda a contribuição idealista sem que ela nos faça mal nenhum. Quando, por exemplo, David Hume diz: nós temos estados, mas nós não sabemos se existe efetivamente um eu consciente por trás deles. Ele diz: bom, esses estados são signos. Esses signos são o quê? Atividades do eu consciente. São partes do modo de ser do eu consciente. Não podem ser concebidos separadamente. Porque tudo que é signo de algo. Tá certo? Então, a dúvida do David Hume simplesmente não existe. Eu já analisei aqui o famoso exemplo dado pelo Hume, onde ele contesta a noção de causa. Ele diz: eu vejo uma bola de bilhar rolando, ela bate na outra e a outra sai rolando. E nós dizemos que o movimento de uma causou a da outra, mas na verdade eu só vi dois movimentos distintos, o movimento da primeira bola e da segunda bola. Eu não vi causa nenhuma. Eu digo: não, você está invertendo a coisa. Na verdade você viu apenas um movimento, porque você não é capaz de dizer exatamente qual é o momento que o movimento da primeira bola parou e o da segunda começou. Você não percebe isso, né? Então você viu um movimento único que você mentalmente analisou e separou em dois movimentos depois. Então você está confundido, vamos dizer o quê? O signo parte com o signo pensado. Esta divisão de um movimento e dois movimentos só existe no signo pensado, não existe no signo parte. Entenderam isso? Então, é claro que são erros monstruosos, mas esses erros eram inevitáveis graças à ignorância da noção de signo. E, portanto, claro, se ignorava o signo, muito mais ignorava o círculo de latência, do qual ninguém ouviu falar, exceto vocês aqui neste curso. Tá? Então vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos com pergunta. Então vamos lá.
Antes de responder as perguntas propriamente ditas, tem aqui uma mensagem do Glaucio Izatsugo, onde ele faz um projeto para uma publicação, espécie de publicação interna do material do COF. Eu não costumo dar palpite nesta área, eu sugeriria que você conversasse com a Leila Carvalho e com o Silvio Grimaldo. Eu vou passar para eles o seu e-mail e eles entrarão em contato com você. Tá? Obrigado pela sua sugestão e pela sua boa vontade. Cecília Gouveia. Como o senhor disse que os filósofos modernos desde o início tivessem usado o signo, então seria tudo diferente? Qual a diferença entre eles e os filósofos medievais? Bom, nem todos os filósofos medievais estavam conscientes disso. Eu estou falando de um filósofo que já está na época moderna, mas que ainda conservava inteiramente o legado escolástico. É uma coisa que praticamente só aconteceu em Portugal e na Espanha. Então, a grande escolástica portuguesa e espanhola não é medieval, ela já é do período chamado renascentista, mas ainda conserva todo aquele legado, que se perdeu de tal modo que você vê, por exemplo, que quando você... Descartes ainda conhecia bem a filosofia escolástica, não sei por que ele entrou nessas confusões, mas se você vê Kant, por exemplo, Kant só conhecia escolástica pelos manuais de um sujeito chamado Christian Wolff, que era um escolástico menor, medíocre na verdade, tinha um conhecimento muito deficiente, e isso se tornou norma, né? Na filosofia moderna. Foi só no século XX que o pessoal voltou a se interessar pela escolástica, e as descobertas então vêm rolando umas atrás das outras, como essa do Jean Pensot, por exemplo, né? Caio de Souza Casaroto, muito boa pergunta. O círculo de latência, tal como concebido no momento em que vejo o objeto, é ele mesmo um signo pensamento ou um signo parte? Bom, eu acho que ele é as duas coisas, porque ele é um signo pensamento, na medida em que sou eu que o atualizo na minha consciência, mas eu não o atualizo como representação, e sim apenas como expectativa. Quer dizer, quando eu penso, por exemplo, que o cachorro pode me morder ou pode abanar o rabo, eu não estou imaginando nenhuma coisa nem outra, é apenas uma expectativa que eu tenho. Mas essa expectativa se refere a algo que evidentemente está nele, porque é ele quem pode abanar o rabo dele, ou ele que pode me morder com os seus dentes. Tá certo? Portanto, aí você tem, dizer, um signo pensamento que é referido imediatamente a um signo parte, sem se confundir com ele. Porém, eu digo que de você descrever esse processo da percepção do círculo de latência em termos psicológicos é muito difícil. O que você pode fazer é descrever o seu equivalente lógico, quer dizer, quais são as operações lógicas que correspondem a esta percepção. E aí nós teríamos mais ou menos de novo a teoria da abstração do Aristóteles, onde você, vamos dizer, por um signo você percebe uma forma inteligível. Mas a forma inteligível, tal como a concebe Aristóteles, é somente o conceito da espécie. Então teríamos que complementar isso com a ideia da esseidade do John Duns Scott, que é a forma daquela individualidade concreta. Eles precisariam entrar em tudo isso para fazer a descrição da percepção do círculo de latência. Uma aventura em que eu não quis entrar ainda. Entrarei no futuro e contarei para vocês os resultados. Rodrigo Jung, parece que Thomas Reid, filósofo escocês, nota uma confusão semelhante em John Locke a propósito da noção de identidade pessoal. A memória de estados passados é um signo de identidade pessoal, mas não a constitui. Sem sombra de dúvida, a memória que eu tenho dos meus estados passados são apenas signos. Tá certo? Só que no instante que eu estou pensando nesses signos, sou eu que estou fazendo isso. Portanto, o próprio signo que eu estou pensando é um signo parte da realidade do meu eu. Não é isso? Então, aqui isso quer dizer que a distinção de signo pensado e signo parte, essa terminologia está ruim, mas um dia eu vou inventar uma melhor. Essa distinção, ela tem que ser aplicada ao próprio signo pensado, porque na medida que ele é um signo pensado na hora que eu penso, mas o fato de eu poder pensá-lo mostra que ele é uma ação minha, portanto é um signo parte. O signo pensado é apenas o signo pensado, mas pensá-lo é signo parte.
seria o presente, aqui Felipe pergunta, seria o presente a soma de todas as existências vividas pelo indivíduo? Não, de maneira alguma, o presente é só o presente. O passado já foi embora, tá certo? Ele já foi embora, portanto ele não é acessível neste momento, mas ele é absolutamente necessário para que o ente seja no momento aquilo que ele é. Isso quer dizer, a existência concreta do ser, tomado, vamos dizer, na totalidade da sua presença espaço-temporal, ela é inacessível, não por uma limitação do nosso aparato de percepção, mas por uma limitação da estrutura dele. Então, se o cubo não mostra para você mais de 3 lados ao mesmo tempo, não é porque você não pode perceber, é que ele não pode estar com os 6 lados voltados para o mesmo lado ao mesmo tempo, já que isso é contraditório com a sua condição de sólido geométrico. Portanto, todas as famosas limitações da percepção humana são limitações da presença dos objetos mesmo. E essa limitação não é um defeito, ela é a estrutura do seu modo de presença no mundo. Portanto, essas limitações não podem servir de desculpa para você, vamos dizer, reduzir a capacidade de percepção humana ou colocá-la em dúvida. Você falou do signo pensado, do signo parte, num determinado momento você conclui que... Fale mais alto, senão sua voz não vai aparecer aqui. Num determinado momento você conclui que a gente alcança, percebe a coisa em si. Esse salto eu não entendi bem. O signo parte, vamos dizer, ele é signo do quê? É signo da coisa em si, não de outra coisa. Você não pode conceber um signo que exista por si mesmo, tá certo? Sem um referente qualquer. Isso é absolutamente impossível. Quer dizer, é um signo, mas não é signo de nada, então não é signo. Então, quando você percebe o leão por um dos lados, este lado é lado do quê? Do leão inteiro. E não é lado do lado, está entendendo? Quer dizer, você não está vendo assim uma figura plana de leão. Aliás, se visse uma figura plana de leão, você distinguiria perfeitamente um leão de verdade. Né? Portanto, o signo exige necessariamente um referente. E esse referente não pode estar presente na totalidade do seu ser e dos seus estados, porque isso é contraditório com o modo de existência dele, e não com a minha percepção. Um leão não pode ser um leão bebê, um leão crescido, um leão velho e um leão morto ao mesmo tempo. Mas cada um destes é um signo do leão inteiro, considerado na totalidade da sua presença espaço-temporal. Cada vez que falam em limitações da percepção humana, as pessoas estão falando de maneira invertida e projetada de uma limitação que não é limitação, que é a própria estrutura do modo de presença daquele objeto. Isso é sempre assim. Por exemplo, as famosas aulas do Alain Chartier sobre a antecipação. Eles ouço os passos de um cavalo e suponho então um cavaleiro. Bom, os passos do cavalo são signos da presença do cavalo. Esse signo existe isoladamente? Existem passos de cavalo sem cavalo? Pode estar um cavalo sem cavaleiro, mas o passo de cavalo sem cavalo não tem. Tá certo? Portanto, vamos dizer, se eu somente ouço o passo do cavalo, é porque o cavalo não está fisicamente presente de modo visível. Se ele está, por exemplo, atrás do muro. Tem um cavalo que possa ser visível atrás do muro? Não, isso é uma limitação da minha percepção ou é uma limitação do cavalo? O cavalo de trás do muro pode se exibir do outro lado ao mesmo tempo? Ele pode estar em 2 lados do muro ao mesmo tempo? Não. Não é isso? Então é sempre assim, todas essas famosas limitações. Veja, durante muito tempo, na França, o ensino das limitações da percepção humana foi parte do ensino da filosofia, do ensino inicial da filosofia. Quer dizer, o início da consciência filosófica apareceria com a consciência dessas limitações, ou seja, a crítica da percepção humana. E isso se impregnou muito profundamente em toda a mentalidade, sobretudo francesa. Mas, na verdade, isso foi em toda parte. Então vamos superar o realismo ingênuo, vamos adquirir a consciência crítica. O René Lessen dizia que a descoberta da filosofia começa com a descoberta do idealismo, ou seja, a prioridade do pensar sobre o objeto. Mas essa prioridade não existe absolutamente.
aqui o Lars José faz uma pergunta que não tem nada a ver com essa aula, mas eu sei que o senhor fará um curso sobre o Mário e sei que para entendê-lo tem de entender o senhor. Falou, eu acho que ninguém estudou o Mário Ferreira tanto tempo quanto eu, e eu quanto mais estudo, eu mais vejo a dificuldade da coisa. As dificuldades de ter uma visão de conjunto do Mário são imensas, imensas.